Bom dia. Bom dia a todos. Nós vamos começar a nossa aula hoje. Vamos começar com uma oração. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia especial que nós podemos estar na Tua casa, para a gente aprender um pouco mais da Tua palavra. Esteja com a Tua igreja reunida em qualquer lugar, especialmente a reunião da igreja, das famílias, esteja guardando que esse encontro possa ser uma bênção, assim como toda a igreja reunida aqui, que a gente possa aprender e sair daqui com um conhecimento maior da Bíblia, mas também, especialmente, conhecendo um pouco mais da Tua vontade para cada um de nós. Nós oramos e nós pedimos destas coisas em nome de Cristo. Amém. Bom, nossa classe aqui no templo, está estudando algumas frases, algumas afirmações duras. Jesus falou algumas coisas, às vezes, são bem duras para nós, né? E esse livro, que é um livro que foi escrito, que chama Hard Sayings of the Bible, hard, traduzindo do inglês, pode ser vários sentidos, mas a inspiração desse livro foi nesses 2 versículos que tem lá no Evangelho de João. Os discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa palavra, como pode suportá-la? Também tem um outro versículo, em João também, que fala: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Esses 2 versículos, na verdade, são 2 mesmos versículos em 2 versões. A segunda eu falei que era um outro, mas na verdade é na outra versão, da Nova Versão Internacional. Então são palavras duras que tem na Bíblia, difíceis. Nós chamamos essa série de 16 aulas, hoje é a 7ª, de afirmações difíceis de Jesus. A Bíblia tem certas as coisas que a gente vê às vezes, né? Que a gente passa por cima, às vezes não quer dar atenção, ou então a gente atribui: não, aquilo é tradição, aquilo é do contexto, aquilo não é para nós hoje, aquilo é coisa do passado, hoje nós estamos numa outra realidade, numa outra situação. E como diz um ditado popular aí conhecido, às vezes você olha na árvore e esquece de ver a floresta. E às vezes a Bíblia é isso, você tem que olhar, mas você tem que entender qual que é o sentido daquela afirmação difícil. E eu confesso que a gente entra muitas vezes numa zona de conforto, né? A gente não quer pensar, não quer discutir. Esse livro selecionou algumas afirmações, e nós pegamos aqui, já que esse ano a gente estava entrando mais do Evangelho de Jesus, a gente entrou um pouquinho mais na questão só das 16 afirmações difíceis de Jesus. Algumas mais, outras menos. Então, dentro dessas afirmações, dessas palavras duras de Jesus, eu vou pedir para vocês abrirem Marcos, capítulo 6, versículo 8 e 9, tá? Nós vamos ver algumas afirmações que Jesus fez para os seus discípulos, e alguma coisa que o próprio Jesus falou. Marcos capítulo 6, versículo 8 a 9. Eu vou pedir para alguém abrir também em Mateus, está escrito aí Mateus 10, de 9 a 10, nós vamos ler esses 3 versículos, nós vamos ler também depois Lucas 9, 3. Mas primeiro, Mateus 6, de 8 a 9. Desculpe, Marcos. Começando no Marcos. Vou pedir para o Diego ler aqui. Diego, Marcos. Diego já abriu 3 Bíblias aqui.
Marcos 6, de 8 a 9. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes na alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Até esse versículo aí. Esse contexto aqui desse versículo é quando Jesus chamou os discípulos, 12, né? Os 12 primeiros dos seus discípulos, e chamou e passou algumas instruções para eles fossem no trabalho. E uma das coisas aí é que vocês vão de 2 em 2 e assim por diante, e busquem as pessoas, e uma das instruções foi essa: não levem nada pelo caminho, tá? Vamos ler o mesmo texto lá em Mateus 10, 9 a 10. Já achou aí, Celso? Lê para nós, Celso, por favor. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então, aqui nesse versículo de Mateus, ele está falando já mais um pouquinho específico, né? Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre. Quer dizer, aí é uma tradução. A gente lembra que a Bíblia foi escrita... Jesus falou com seus discípulos numa língua chamada aramaico, foi traduzido depois a língua para o grego, então às vezes perde alguma coisa, mas o sentido lá de Marcos, já que não existia um conceito muito claro, é o sentido de dinheiro, de prata, de ouro, então já traz um pouquinho mais amplo. Agora vamos ler Lucas 9, 3. Pedir para a Sônia, achou, Sônia? Lucas capítulo 9, versículo 3. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Muito bem. Vocês acham que Jesus foi muito duro com os discípulos nessas afirmações? Como é que era a região lá? Imagine sem sandálias. Imagine sem bordão. Bordão era aquela vara, aquele cajado, que servia tanto para equilibrar naquele solo complicado, quanto para se defender de alguma fera, né? Você acha que Jesus foi muito duro com os discípulos nessa palavra? Não levar alimento, não levar dinheiro. A túnica aí, diferente do que a gente interpreta, que a túnica é alguma coisa que sobrepõe, não. No sentido bíblico, túnica era roupa de baixo. Quando eles trocavam, eles tinham aquelas roupas, mas eles tinham uma túnica embaixo da sua vestimenta, que era quando eles trocavam. Passavam a noite em algum lugar, tinham que trocar. Então, esse é o sentido da túnica. Nem alforge, né, nem uma bolsa, nem dinheiro. Eu concordo com vocês, se vocês observarem, tem algumas contradições, né? Porque fala em Marcos, levem a não ser um bordão, né? Calcem sandálias. Daí fala já em Mateus alguma detalhe, nem bordão, nem sandália, nem túnica extra. Então, existe uma certa contradição. E como eu falei no começo, às vezes a gente não pode olhar na árvore, mas tem que olhar na floresta, esse que é o objetivo dessa discussão. Agora eu queria ouvir de vocês. Você acha que Jesus foi muito duro com os discípulos? Soltar eles para o trabalho sem nada, sem dinheiro? Vocês acham? Vamos lembrar e vamos entender o que Jesus será que está querendo com todas essas instruções aí. Supondo que eles eram judeus, conhecedores da lei e da história do povo, isso era barbada, porque no deserto Deus sustentou por 40 anos o povo inteiro, sem que se envelhecessem vestidos
sandálias ou qualquer coisa nesse sentido. Então, para quem conhecia o sustento de Deus com um povo de mais de 1 milhão de pessoas naquele deserto, sem lhes faltar coisa alguma, é bastante razoável para quem estava seguindo Jesus e sabia com quem estava. Exatamente. Aliás, não estava até em melhores condições, porque estava vendo o Filho de Deus e lá no deserto eles nem isso tinham. Agora, alguém tem alguma ideia diferente? Vocês acham que eles conheciam tudo isso? Hein? Vocês acham? Alguém tem alguma sugestão diferente do que o Zé Jorge falou? Será que eles tinham tanta confiança assim? Eu acho que não. Mas estou dizendo que o Filho falou Foi, né? Oi, Celso. Os irmãos de Jesus acreditavam na força que ele tinha? Exatamente, né? Eles não obedeceram? Obedeceram. Mas a princípio, eu pergunto para vocês hoje, se Jesus falasse isso hoje para nós, o que ele ia falar? Alguém consegue deixar isso em casa? Hã? O que acontece? Consegue? Ótimo. Essa semana a Bia começou a parar, não desligava tal, e já dá aquele desespero. Como é que eu vou fazer? E agora? Vamos comprar um novo. Primeira coisa, entendeu? Cartão de crédito, cartão do banco, a gente consegue sair? Não, é fato, a gente tem essa questão toda que a gente depende disso tudo, e a gente coloca de uma certa maneira, às vezes, a segurança nisso aí. Talvez os discípulos colocassem a segurança deles, alguns deles, né? Eu preciso subir, eu preciso andar, eu preciso passar naqueles caminhos cheios de pedra, eu preciso de uma sandália. O que isso afeta, gente? O que isso afeta o ministério? De qualquer forma, essa foi a mensagem que Jesus quis dar para eles. Se ele foi duro, né? Ele foi talvez no extremo, mas se a gente pensar um pouco mais amplo, nós vamos ver que nem sempre foi assim. E impera o bom senso. Vamos depois chegar um pouquinho mais, mas vamos ver alguns exemplos do próprio Paulo, né? O Paulo no seu ministério. Os discípulos saíram, os discípulos foram. Se vocês olharem mais adiante nesse texto, né? Deixa eu ver qual que é o texto, acho que é o de Mateus. Quando eles voltam. Acho que é o texto de Lucas. Mas eles foram e ficaram admirados pelo que acontecia, pelo trabalho que eles... Bom, eu não estou achando o texto que eu queria ver, mas é o texto quando eles voltam, né? E eles percebem quanto eles... desculpe, mas não é esse texto, é outro texto quando Jesus manda outros discípulos, que é mais adiante no livro de Lucas, tá? Que ele manda 70 discípulos, e ele também deu as mesmas ordens. Se vocês abrirem Lucas 10, o Senhor designou outros 70 e enviou de 2 em 2 para que precedessem. E fez a seguinte advertência: a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai, pois, ao Senhor. Eis que vos envio como cordeiros, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. Então, os discípulos foram, e depois, mais adiante, nesse mesmo capítulo, regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E eles viram as maravilhas a partir do poder que Deus deu para eles.
Mas eu queria atentar e voltar um pouquinho e ver a história de Paulo. Eu vou pedir para vocês irem para o texto de 1 Coríntios, capítulo 9. Primeira Coríntios, capítulo 9, verso 3. Eu vou ler os primeiros 3 versículos. Não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sou frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? E assim ele continua, falando, e ele de uma certa maneira está voltando a essa afirmação de Jesus, porque lá naquele texto de Lucas, Marcos e Mateus, fala muito sobre eles se hospedarem na casa dos irmãos, de eles estarem com os irmãos, no sentido de que eles poderiam e tinham certo direito sobre isso. E Paulo também, de uma certa maneira, volta a esse tema. Porém, mais adiante aí, assim ordenou, versículo 14 do capítulo 9, assim ordenou também ao Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes alguém que me anule essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é de responsabilidade do dispenseiro. Nesse caso, qual é meu galardão? E qual evangelizando propõe de graça o Evangelho para não me valer de direito que ele me dá? De uma certa maneira, Paulo fala, olha, eu poderia fazer tudo isso, mas eu não quero, né? Mas um texto bem, eu vou pedir para vocês irem para 2 Tessalonicenses, Paulo ainda falando, 2 Tessalonicenses 3, 8 a 9, 3, 8 2 Tessalonicenses 3, eu vou ler a partir do versículo 6 até o 9. Também vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição de que nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. É interessante aqui o seguinte, existiam algumas pessoas, não discípulos, aqui algumas pessoas, alguns crentes, que deixaram de trabalhar e acharam que podiam ficar esperando Jesus sem fazer nada. E Paulo se porta como exemplo aqui. Olha, eu podia ter esse direito, mas eu não queria ser peso para ninguém.
Então, Paulo, no seu bom senso, né, se pessoas não estavam trabalhando e ele, como apóstolo, ele podia falar, eu também tenho esse direito, por que eu vou trabalhar? Eu posso depender das pessoas. Jesus falou isso, podia usar o que Jesus falou naquele momento. Mas o bom senso de Paulo e a situação daquele momento leva ele a tomar essa postura, essa decisão. É interessante que a gente tem que pensar a Bíblia, e é o perigo de, às vezes, a gente pegar e pinçar, né, certos versículos, né, e levar aquilo ao pé da letra. E a gente esquecer o bom senso, esquecer as lições de Jesus que fala, os exemplos de Jesus de outros contextos da Bíblia. Qual a mensagem de Jesus, então? Dentro disso, o que a gente pensa sobre essa mensagem de Jesus aos seus discípulos? Pegando todo esse pano de fundo, essa situação, qual é a mensagem que Jesus queria para os seus discípulos quando falou para eles não levarem nada? Por favor, assim quem está acompanhando pode ouvir. O que você acha, Sara? Eu acho que é uma lição de confiança, né? Como o Zé Roberto já tinha falado. Eu acho que o que era difícil é que Jesus recomendou que eles não levassem, nos primeiros textos, não coisas sobressalentes, mas coisas muito essenciais, né, para a subsistência. Então, você não pode levar nem mais uma túnica. Então, acho que a lição naquele momento era assim, confie em mim, você não vai precisar nem de um copo de água, que alguém, isso eu vou te prover. Né? Então, acho que é uma lição de confiança extrema. E é interessante comparar com Paulo, né? Como muda a situação. É muito interessante, porque talvez seja uma palavra bem dura e bem difícil, extrema, né? Talvez isso que você falou, Sara, existe algumas pessoas que falam, não, era uma viagem curta, não precisava de tudo, eles não precisavam andar de mochila, mala, não sei o quê, carregar um monte de coisa, então tinha que ir leve. Isso mas, passar o microfone para o Diego lá, pode ser isso, mas talvez a lição maior que Jesus queria dar aqui era justamente de confiança, dependência. Aqui, ó, Zé Jorge. Penso também que um dos motivos assim pode ser interpretado que, desprovendo dessas coisas que todos são itens de uso pessoal, seria tirar o foco daquela missão como uma missão pessoal. O foco era executar aquele trabalho e não si próprio. Aqueles são todos itens pessoais que ele levaria para usar para ele. Então, ele tiraria o foco de si próprio, sem a sua túnica extra, não é turismo, sem dinheiro, sem conforto, que é o sapato para caminhar melhor, e estaria pensando exclusivamente no serviço, no trabalho que tinha sido dado para ele. Eu acho que é um ponto muito importante, eu acho que Jesus tinha aquele foco no trabalho. É uma visão militar, né? Você está com as ferramentas do grupo, não tem nada seu aí, tudo é da tropa. Exatamente. Eu acho que às vezes a gente pode pensar desse aspecto. Jesus queria dar o foco na dependência, na confiança, o foco no trabalho, né? E não nas questões pessoais. E essa dependência que Jesus queria que eles tivessem essa confiança de que eles iam ter o sustento. É difícil a gente imaginar hoje esse tipo de situação, porque normalmente a gente planeja muito, né, uma missão, os missionários devem ser confrontados muito duramente com isso, né, porque eles vão para um lugar, eles precisam de sustento, e alguns que a gente escuta, que a gente lê e vê o testemunho da dependência muito forte e da confiança que tem em Cristo para o trabalho. Mas eu queria voltar em Mateus e voltar num texto que a gente sempre passa, né, sempre ouve e repete, e dentro do que a gente está ouvindo para os seus discípulos, a gente
volta lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26. Dona Lígia, pode ler para nós, por favor? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? É aí? Esse mesmo, esse versículo. Essa lição de Jesus para os seus discípulos, os discípulos estavam lá, estavam escutando, estavam vendo o que Jesus estava falando. Alguns deles talvez estivessem nesse momento, né? E, enfim, a lição que Jesus estava dando aqui era para ver e entender como que Deus sustenta todos, até os animais, as aves. Observai as aves, como elas são sustentadas. Pegando esse exemplo, essa lição de como Jesus cuida, né? E tentando mostrar para os discípulos exatamente essa confiança que tem que ter. Por muito pouco, às vezes, por situações muito simples, às vezes a gente se desespera e perde essa confiança. Mais uma vez, voltamos no exemplo de Paulo, em Filipenses 4. Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 10 a 13. Lê para nós, como é que é seu nome? Alexandre, lê para nós. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente todo e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13 também, por favor. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual a lição dessa afirmação de Paulo aqui? O que nós podemos aprender dessa afirmação? O que nos ensina esse texto aqui? Eu queria ouvir de vocês. O que chamou a atenção para vocês aqui? Mateus? Fica bem claro que a gente pode enfrentar todo tipo de situação se a gente estiver realmente próximo de Cristo, né? Confiando nele. Então, seja uma situação de pobreza extrema ou uma situação de bem-estar e conforto, né? Muito bem, exatamente. Que mais? Quem mais quer falar? Tem uma palavrinha interessante. Paulo diz que ele... Acho que a palavra-chave aí é oportunidade. Oportunidade? Se você nunca tem falta de nada, você não tem a oportunidade de ver o poder de Deus na sua vida. E Jesus, ao falar para eles não levarem nada, estava dando, antes de mais nada, uma oportunidade para eles verem esse poder, né? Exatamente. Eu acho que isso também, mas tem uma palavrinha aí que me chama muito a atenção. A mim me chama. Paulo fala, aprendi. Não é uma coisa que vem de repente, né? Ele aprendi a viver contente. Então é uma lição para nós, é o seguinte, às vezes a gente fica desesperado por uma situação, a gente perde a confiança,
Mas é uma oportunidade de aprender. Paulo aprendeu, Paulo passou por várias situações, né? Foi sendo calejado, né? A gente também é calejado em várias coisas, e a lição que a gente tem que ter aqui é de aprender da situação e a gente não voltar a cair no erro, né? E chegar a uma situação de aprender, não, nós conseguimos, né? Aprender e confiar mais. E todos nós temos preocupações hoje em dia, desemprego, segurança, a saúde, todos nós temos isso. Mas a Bíblia fala que Deus cuida e sustenta os seus. E se vem uma dificuldade, para nós cristãos, Deus permite que a gente enfrente com a força que Ele dá, com o poder. Não é nada fácil. Isso a Bíblia não mostra nada que a vida é fácil, que isso tudo é fácil, que você consegue assim de repente. São coisas que... Passo, por favor, para... Oi, pode falar. Eu vivi essa experiência. Depois que o Zag faleceu, a minha vida teve uma reviravolta. Eu nunca duvidei da presença de Deus na minha vida. Quando eu perdi o Zag, uns 4 meses eu sofri. Mas, de repente, a minha vida foi dando uma reviravolta tão espetacular que as coisas vão compensando, entendeu? Então, ele ajuda você a enfrentar os problemas. A aprender, e ele ensina, ajuda. Ele ensina, é difícil. Ajuda, é difícil. Eu tenho certeza que aquele momento foi muito difícil. Foi muito que você começou a questionar um monte de coisa. Até que uns 4 meses eu não entendia, entendeu? Mas depois de 4, 5 meses, a minha vida foi dando uma reviravolta tão grande que as coisas foram passando. Já faz 20 anos isso, Paulo. Exatamente. Então... o que a Bíblia mostra para a gente é que a gente pode aprender desde que a gente vá testando. Talvez Jesus falou para os discípulos, olha, falou naquele momento, vocês vão sem nada, porque era um processo de aprendizado, vocês têm que aprender a confiar, não leva nada, entendeu? Numa outra situação, leva dinheiro, leva alguma coisa, precisa se prevenir, mas tem certos momentos que a Bíblia ensina de uma maneira, e Jesus fala de uma maneira dura. E vamos ver um momentinho só. Mesmo porque o apóstolo Paulo, ele foi criado numa certa... Ele era de uma classe alta, ele não era lá de baixo, né? Então, ele teve que aprender a viver nessa situação de, digamos assim, de necessidade, de deixar tudo, porque ele já conhecia o que era bom, né? É fácil a gente estar numa situação de conforto, mas o difícil é você descer. Isso é difícil, Paulo né? aprendeu. Por isso que ele não falou só, aprendi. exatamente, né? Sônia. Paulo aprendeu não só na questão do material, mas questão posição social, recursos, zona de conforto. Ele era uma pessoa de uma educação alta. Ele foi maltratado, apedrejado, quase morreu, naufragou, passou por várias situações e ele aprendeu com isso tudo. Ele aprendeu. E não jogou isso, por exemplo, é destino, é não sei o quê, só eu, ó céus, ó terra, só eu. Entendeu? Ele aprendeu. Mas a gente tem outro exemplo na Bíblia de 3 pessoas que disseram que queriam seguir Jesus. E Jesus desafia eles. Eu vou pedir para vocês abrirem Lucas 9. O microfone está aí, eu vou pedir para o Nelson ler para nós, Nelson. Lucas 9, 57 até o 62. 3 pessoas quiseram e queriam seguir a Jesus. Vamos ver a resposta dura que Jesus dá para eles. Lucas 9, 57 a 62. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves nos céus ninhos têm seus covis, e as aves dos céus ninhos
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. 3 pessoas querendo. Primeiro falou: seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus disse: as raposas têm seus covis, as aves do céu os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus tinha uma casa, tinha uma família, né? Mas o que ele quis dizer com esta resposta para esse discípulo aí, desse pretendente, candidato a discípulo, né? Todo animado, né? Você sabe onde é que você está amarrando o seu cavalo? Você sabe onde é que está que compromisso você está assumindo? Eu não tenho aonde. Jesus, mais ou menos, está indo dentro daquilo que ele falou para os discípulos, né? Não leva nada. Quer dizer, ele estava indo nesse caminho, eu não tenho aonde. Esse estava entusiasmado, eu vou. Aonde eu vou, né? Mas, cuidado, será que você quer... você quer sair para o seu campo, para a sua missão, sem nada, sem um lugar para dormir, totalmente dependente da providência? E o outro: Senhor, deixe-me ir sepultar meu pai. Jesus, em nenhum momento aqui está negando. Para essa cultura, né? Para essa cultura, sepultar o pai, a família, era uma coisa muito importante. Era como um ato de piedade. Eles não podiam. E eles contavam isso dentro do conta-corrente deles de caderninho. Era uma coisa muito importante. E a gente, por outro lado, vê que existe lá no mandamento que a gente deve honrar os pais e a mãe. E para a cultura da época, isso era uma honra, né? Você imagina, morreu alguém da família, você vai deixar lá e... Isso não era uma coisa aceitável para o judeu da época, né? Para esse contexto. Mas Jesus fala, não, primeiro, você tem que... Permita ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Gente, que dureza, né? Que palavra dura, difícil. Mas qual que é o sentido que Jesus estava querendo falar nesse momento? No mesmo contexto dele dizendo que... Momentinho só, Zé Jorge. Mortos enterrarem mortos tem um sentido espiritual, né? E Jesus disse, com relação a segui-lo, ele disse que aquele que não deixar família, amigos, por mim, não é digno de mim. Jesus disse isso em um determinado momento, né? E aqui ele diz para ele, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ele não estava dizendo que ele não poderia enterrar o pai dele, mas o morto espiritualmente, que cuida do morto espiritualmente. Se você me segue, você tem a vida eterna. Você deixa de ser morto, você renasce, você revive. Hã? Mas no princípio, se você tem as duas coisas na balança, o que Jesus está querendo dizer? Qual que é a prioridade? É o reino dos céus, servi-lo. Sempre. Servi-lo. Sempre é o reino dos céus. Então, não, em nenhum momento, porque se a gente olha na Bíblia, em nenhum momento Jesus fala para não ter amor e respeito e honrar os pais. Exato. Não é isso, né? Exato. Mas é a lição. É o tal negócio. Às vezes a gente pega a vírgula e esquece do texto, do que está dizendo. E o terceiro aí? O terceiro candidato a discípulo. Vou seguir-te,
Mas deixa eu primeiro ir lá despedir da minha família. Outra vez, é importante a família? É importante. A família não faz, Jesus não fazia parte de uma família, viveu 30 anos numa família, teve convivência, respeitou os pais, seguiu os ensinamentos, seguiu os princípios. Mas outra vez, gente, o que ele está querendo mostrar para nós aqui, hoje, é o seguinte, são as prioridades. E ele ainda usa um ditado, né? Um ditado popular: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O Nelson, que é fazendeiro, né? O que acontece se você não está olhando? O que acontece, Nelson? O gado dele não engorda, porque ele é criador de gado, ele não tem arado esse danado. Não tem arado. Não tem. Estraga? Enfim, é o seguinte aqui que Jesus está querendo falar, é o foco do trabalho. Essa é a lição que ele está querendo dar. É interessante isso, porque também tem uma passagem lá no Velho Testamento em que teve um candidato sério a profeta e que foi se despedir da família, não é? Se não me falha a memória, foi Eliseu. Quando Elias o chama, ele diz: deixa eu primeiro me despedir, vai lá, despeça-se dos seus pais, depois você volta. Houve uma tolerância naquele momento, era importante que ele fosse se despedir dos pais. Momentos diferentes, momentos diferentes, situações diferentes, a prioridade é a mesma. Eliseu se tornou tanto ou mais poderoso do que Elias, mas foi se despedir da família. Era um outro contexto. Assim como Paulo também, Lá era despoja-te de tudo, mas a realidade entre os irmãos e o testemunho de trabalho e de não dependência dos irmãos era importante que se fizesse algo. Tanto é que ele construía tendas também. Exatamente. Nesse exemplo, Zé Jorge, em certos momentos Paulo julgou que ele deveria depender dos irmãos, dependeu, recebeu ofertas, recebeu ajuda, em outros momentos ele trabalhou. Aí a sabedoria dada por Deus e o bom senso de pesar as coisas naquele momento. Mas é importante que, sem perder o foco e sem perder o que Jesus está ensinando. Aí eu vou pedir para vocês abrirem Mateus 19, 27. Que bom que a Bíblia tem Pedro, sabe? Pedro é desbocado, né? E dentro desse contexto de discípulos, Jesus conversando com os discípulos, falando sobre dinheiro, sobre riqueza, e Pedro desabafa. Mateus 19, 27. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? O que será de nós? Deixamos tudo. O que vai ser de nós? Percebam que parece, e a gente viu isso na história, que apesar da convivência de quase 3 anos com Jesus, muitos desses discípulos não entenderam, não compreenderam muita coisa. Apesar de tudo isso, quer dizer, toda essa lição, toda a experiência, todo o trabalho, todo o que Jesus já tinha feito, eles não aprenderam. Eles não tiveram essa humildade que a gente vê na história de Paulo, né? Eu aprendi a viver. Muitos não aprenderam. Muitos não aprenderam. Enfim, essa é a lição que a gente tem da Bíblia para nosso entendimento. Quem garante o sustento? Quem garante a segurança? Quem garante a saúde? Quem garante, no momento de dificuldade, de saúde, dificuldade, de tristeza, um momento difícil, uma doença mais crítica, quem garante o sustento? Voltando naquele texto que a gente já leu, que nós não precisamos ler outra vez, de Mateus. O Pai celeste sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Essa é a lição. Essa é a lição que a gente tem que ter e a gente tem que aprender.
Esse texto de Mateus fala uma coisa: não andeis ansiosos. Uma das coisas que às vezes atrapalha a gente a entender a confiança, entender e compreender o cuidado, é a ansiedade. Tá? E tem um texto lá em Filipenses, que eu vou pedir para vocês abrirem, 4, 6 a 7. Filipenses 4, 6 e 7. Esse texto é o fechamento desse ensino de confiança que a gente tem que ter. E não é um processo simples, não é um processo muito fácil, não é um processo que às vezes a gente tem que passar e aprender, né? E aprender. Filipenses 4, 6 e 7 diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A ansiedade é uma coisa que acaba, às vezes, e conflita muito seriamente com a confiança, porque a gente fica ansioso, a gente às vezes quer resolver as coisas por conta própria, quer resolver por algum outro caminho. Não, eu tenho que resolver, tenho que fazer alguma coisa, tá bom. Isso coloca em prioridade e esquece das outras coisas. Então essa é a lição da Bíblia. Essa é a lição que a gente tem hoje, que a gente tem que aprender, a gente tem que crescer. E às vezes a Bíblia é dura, né? Um extremo, né? Que a gente não tem que depender de nada, só de Deus. Mas é um processo que a Bíblia está nos ensinando e nos exortando. E para terminar, eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Onde está o microfone aqui? Tem um aqui, outro aqui. Se alguém quer comentar alguma coisa. Mateus. É muito interessante perceber a questão do contexto, né? Porque no ministério de Jesus, naqueles 3 anos, o tempo era realmente para Jesus andar e falar do evangelho onde quer que fosse, né? E para os discípulos também viverem esse tipo de coisa. Então, por isso também, precisou de pão, Jesus multiplicou. Precisou pagar imposto, saiu da boca do peixe. Então, aquele era um momento em que não podia se perder tempo, Jesus sendo carpinteiro, executando suas atividades e deixando de fazer o reino, né? Então, era um momento que as coisas aconteceram e favoreceram para isso. E a mesma coisa acontece nas nossas vidas, né? Se Deus coloca a gente numa situação em que realmente Ele tem um momento, uma coisa preparada para a gente, que a gente deve viver aquilo, e aquilo vai ser para a glória do reino dEle, Ele mesmo vai prover que as coisas em volta aconteçam. Mas também se for uma situação em que realmente for uma coisa não tão extrema, ou uma coisa que Ele queira que a gente tenha uma vida, um momento normal, né, um momento usual trabalhando e recebendo, Ele mesmo vai prover que isso aconteça, né? Ou se for bom para a gente, para o nosso crescimento, para quem estiver em volta, que a gente passe por uma situação de doença, ou de sofrimento, ou de morte, ou de morte de algum próximo, né? Alguma coisa assim, Ele vai prover e vai guardar. Então é muito dinâmico isso, né? Não adianta pegar, como você falou mesmo, não adianta pegar o contexto ali do época do ministério e falar, nesse contexto se aplicou, portanto, vamos sair e sem absolutamente nada. Mas também não adianta a gente parar e pensar, vamos programar exatamente tudo, porque a nossa vida vai ser assim, a gente vai fazer isso e aquilo, né, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso planejamento. Então, é um desafio para a gente, né, não ir nem no extremo, nem outro, né, ter nosso planejamento, a gente pensar realmente nas coisas que a gente deseja fazer, mas sempre colocar diante de Deus, pedindo orientação dEle e aceitando, né, aquela situação em que Deus coloca para a gente, sabendo que Ele provê naquilo que tem. E naquilo que for necessário, né? E isso é uma coisa que a gente só aprende vivendo mesmo, né? Só aprende vivendo na dependência dele. É muito difícil aprender, embora a gente conheça experiências de outros e conheça histórias, né? E realmente a gente só vai fazer isso quando a gente estiver realmente disponível para isso, né? Diante de Deus. Então acho que é um desafio, pedir no nosso coração para Deus fazer a vontade dele na nossa vida, para que a gente aprenda aquilo que a gente tem que aprender, quando a gente tem que aprender e como a gente tem que aprender. Exatamente, esse texto de Filipenses, ele não nega a ansiedade. Nós ficamos ansiosos por várias coisas, mas ele fala claramente, seja conhecido diante de Deus. E tem outro texto de Provérbios, Mateus, você comentou sobre planejamento. A gente planeja, a gente pode, a gente deve, a Bíblia não fala nada que a gente não tem que pensar,
tem que pensar. Mas tem um outro texto lá em Provérbios que fala: reconheça a Deus nos teus caminhos, ou seja, a gente tem que estar sempre alinhado, seja no planejamento, seja numa coisa assim. E a ansiedade acontece com a gente. Mas a lição é que a gente tem que compartilhar e não querer resolver tudo por conta própria. Muito bem. Algum outro comentário? Eu queria só compartilhar que o que me chamou a atenção, na verdade, voltando para outro texto das 3 pessoas que iriam seguir a Jesus, que foram chamadas para seguir a Jesus, é que nenhum dos motivos deles não era louvável, né? Como não é louvável você enterrar o seu pai ou estar presente na velhice dele, né? Contribuir com a família, né? Ajudar aquelas pessoas que te ajudaram, que ajudaram na sua formação. Ou aquele outro que queria se despedir da família, né? É uma coisa, como foi dito aqui na aula, que honra, né, os pais. Mas é interessante como Jesus duramente fala, né, que essas coisas são secundárias. Então, é um sacrifício, né, a seguir a Cristo. E é lógico, até como foi falado, a gente não tem uma regra, você tem que deixar isso, tem que fazer aquilo. Acho que Deus, como um ser extremamente criativo, tem uma missão muito pessoal para cada um de nós, né? Então, Ele vai trabalhar na gente o que a gente precisa colocar à disposição dEle, qual é o nosso aprendizado, né? Mas acho que o que é comum a todos nós é que a gente precisa ser confiante, submisso e estar disposto a deixar algumas coisas para segui-lo. A lição desses 3 candidatos a discípulo aí é interessante o que você falou, porque são atitudes louváveis e esperadas de uma pessoa cristã que tem amor pela família, pelos pais, essas atitudes. Mas a lição que Jesus está querendo dizer é nesse momento, né? O que ocupa mais a sua cabeça? No momento do conflito, na minha mão, o que é prioridade? Né? Não que a família não seja prioridade, não que ter o cuidado com a família, com os pais, não seja prioridade, mas naquele momento. E a gente tem que entender isso dentro do contexto da lição da Bíblia, de como que Jesus tratou toda a situação. E é essa a lição que Ele tem que está querendo nos ensinar e nos mostrar, para a gente aprender. Então, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, às vezes a gente preocupa mais com as coisas do que realmente com as coisas de Deus, mas a Bíblia é sábia de mostrar para a gente que existe caminho para a gente aprender. E, infelizmente, às vezes a gente vai aprender batendo a cabeça mesmo. Essa é a lição. Muito bem, se ninguém tem mais para alguma coisa, eu vou terminar nossa aula. Vamos orar então? Senhor nosso Pai, nós te agradecemos, te louvamos pela lição da Tua palavra, especialmente por essa palavra dura de Jesus para a nossa vida, e através do Teu Espírito, da Tua ação no nosso coração, na nossa mente, que com essa lição, com a Tua palavra escrita na Bíblia, repetida por Jesus, a gente possa aprender e desenvolver e crescer na confiança, na Tua providência, no Teu caminho, no o conforto de que o Senhor está sobre todas as coisas e guiando a nossa vida. Ensina-nos, Senhor, mostra para a gente que isso possa ser um aprendizado cada vez mais na nossa vida. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.